Oi, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho, continuar, né, nossa leitura da Bíblia, algo assim que talvez a pessoa está sentindo, talvez o que é um processo meu pode ter a ver com você também. Você vai achar isso aí lá em Atos, capítulo 28, o último capítulo que está em Atos lá, né? Se você quiser pegar sua Bíblia, né? Então é assim, na ilha do processo, né? Muitas vezes o processo, ele não impediu o propósito, né? Paulo, ele já estava preso, ele não estava ali viajando de férias, ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Mesmo ele sendo um homem de Deus, ele estava algemado. Muitas vezes você ser de Deus não significa que você vai ter uma ausência de problemas. Muita gente acha assim, se eu estou sofrendo, Deus me abandonou. Mas Paulo prova o contrário. Você pode estar em luta e ainda assim estar no centro da vontade de Deus. Ali no capítulo 27, antes de chegar no capítulo 28, Paulo ele enfrenta medo, perdas, o barco destruído, 14 dias de esperança, assim, sabe? E o que Deus fala para ele? Que nenhuma vida se perderá. Às vezes Deus não salva o barco, mas salva as pessoas. Tem coisas que quebram os planos, sonhos antigos, estruturas, expectativas, mas a sua vida, ela continua protegida. E ali no capítulo 28, o que acontece? Eles chegam vivos numa ilha chamada Malta. Depois assim de tanto sofrimento, eles estão molhados, estão cansados, tá tremendo de frio, sabe? Eles não tinham um destino claro, mas só que eles chegam em terra. Tem gente que venceu a tempestade, mas chegou cansada, mas chegou viva, porém ferida. O fogo na ilha ali, os moradores fizeram fogo para aquecer todos, né? Então assim, quando você acha que tudo acabou, Deus levanta pessoas inesperadas para cuidar de você. A Malta era uma ilha desconhecida, mas havia bondade lá. Deus coloca abrigo em lugares improváveis. Paulo foi servir, mesmo cansado, ele pega a lenha. Ele não disse, depois de tudo que passei, agora vou descansar. O que ele fez? Ele serviu. Quem tem propósito não vive só para si. Mesmo ferido, ainda abençoa. E ali na cobra, né? Do fogo sai uma víbora e gruda na mão dele. A cobra saiu por causa do quê? Do fogo. Quando o fogo de Deus acende, sujeiras aparecem, ataques aparecem, falsidades aparecem, problemas escondidos aparecem. Mas aparecer não é derrota, é exposição. Por que na mão, Tânia? Porque a mão representa o quê? Trabalho, você servir, ter um propósito, ter uma ação. O ataque vem de onde você mais produz. E qual foi a reação de Paulo? Ele não gritou, ele não reclamou, ele não fez nenhum drama, ele só fez o quê? Sacudiu a cobra no fogo. Tem coisa que você não resolve conversando, resolve o quê? Soltando. E as pessoas que ficaram ali observando? Os moradores olharam e pensaram, agora ele morre. Esperaram Paulo cair, mas nada aconteceu. Depois mudaram de opinião, né? Tem gente que muda de opinião só quando vê resultado. Antes de criticar, depois eles te admiram. Não viva para convencer pessoas, viva para obedecer Deus. O depois, a casa de Públio. Paulo vai para a casa principal da ilha. O pai dele estava doente. Paulo ora, impõe as mãos e ele é curado. Isso é lindo. A mão que foi picada agora cura.
Aquilo que foi atacado vira instrumento de milagre. Outras pessoas também foram curadas. Depois disso, muitos doentes vieram e foram curados. Olha que coisa linda, gente. Seu processo não é só sobre você. Seu testemunho vai curar outras pessoas. E depois da ilha, eles passaram 3 meses e Paulo segue a viagem para Roma. Um ponto importante: Malta não era o destino final, era uma parada. Tem lugar onde você está hoje que não é a sua casa definitiva, é só um processo, vai passar. É a chegada dele em Roma. Paulo finalmente chega, mesmo preso, continua pregando em Jesus. Nem a prisão impediu o chamado dele, nem a cobra, nem a tempestade, nem o naufrágio, nem a demora, nada impediu Paulo, gente. Então assim, gente, é muito lindo isso. A tempestade destruiu o barco dele, né? Na ilha houve fogo, houve cobra e houve cura. E depois Paulo chegou ao destino. É muito lindo isso, gente. Talvez você está no antes, tudo quebrando. Talvez está no durante, esperando, está lutando, sendo tratado. Talvez está no depois, pronto para viver a promessa. Uma frase que fica para vocês: se o barco quebrou, não significa que a sua promessa afundou. Vou deixar uma perguntinha. Em qual fase você está? Tempestade, ilha ou destino? Qual cobra você precisa sacudir? E o que Deus está tratando em você? Quem poderá ser curado pelo seu testemunho? Lindo isso, né? Uma frase ou outra que eu vou deixar: meu barco pode quebrar, mas o meu propósito continua vivo. Eu espero que isso aí alcance vocês, tá bom? Um beijo.